muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pais e Filhos, um programa para estreitar laços familiares, para a gente aprender a se relacionar com mais amor, com mais saúde, para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. No programa de hoje nós vamos falar sobre comunicação. Gente, comunicação é a base de um relacionamento saudável, especialmente no relacionamento familiar, sabe por quê? Porque dentro da família, muitas vezes as emoções são intensas e as emoções intensas atrapalham a forma como a gente se comunica. Às vezes a gente fala, o nosso filho não entende e a gente se distancia emocionalmente. Então, para falar sobre uma forma de comunicação mais assertiva, uma comunicação não violenta, eu vou chamar a Marília, que é uma grande especialista em comunicação não violenta, estuda bastante, é uma porta-voz da disciplina positiva também, né, Marília? Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Pode sentar aqui. Eu digo que você é especialista, Marília, porque a gente já gravou um podcast sobre isso aqui na Vivax TV e foi muito especial. Além de você já ter escrito um capítulo sobre isso no livro Mundo da Criança, onde a gente foi coautora. Isso. Então, mas antes da gente falar sobre comunicação, eu queria só que você se apresentasse como quem é a Marília, por que a Marília fala sobre comunicação, por que a Marília estuda isso, como é o seu trabalho atualmente, para quem não te conhece. Tá bom. Bom, eu sou educadora. Na verdade, eu conheci a comunicação não violenta já há mais de 10 anos. Ganhei um livro de uma amiga e aí comecei a ler e falei, nossa, quanta coisa que eu não sabia, quanta coisa que eu faço e que realmente não ajuda a comunicação. Não foi um livro fácil de ler, foi um livro que eu estudei, né? Uhum. E aí eu estudei, li mais de uma vez, e aí eu participava de um grupo de coaches nessa época e a gente começou, outras pessoas começaram a estudar comunicação não violenta e a gente começou a fazer práticas no trabalho mesmo. Então isso me ajudou muito, porque é sobre a prática, né? Sobre como a gente faz no dia a dia, não adianta só a gente ler, tem que fazer. E aí depois eu conheci a disciplina positiva e falei, nossa, tem muito a ver com comunicação respeitosa, com a gente buscar o melhor para a situação, a gente se conectar, se importar com o outro e também essa honestidade emocional da gente entrar em contato com os nossos sentimentos, né? E com as nossas necessidades que estão por trás desses sentimentos aí, né? Então a gente começar a pensar em coisas que a gente não tinha aprendido, eu não tinha aprendido. E então é uma coisa que me encanta muito e eu acho que faz bastante diferença em como a gente se comunica e como a vida corre mais leve, a gente consegue mais harmonia na família e acho que em todos os lugares em que a gente está. Esse termo, né, Marília, comunicação não violenta, é um termo que foi cunhado por um autor chamado Marshall Rosenberg, que escreveu esse livro que você está falando. Isso. Eu também li. E para mim, cada página que eu lia era um insight que eu tinha. Falando, nossa, acho que eu estou fazendo tudo errado. Agora faz sentido porque que eu falo e às vezes as pessoas se sentem ofendidas ou as pessoas não gostam do que eu falei. Não é sobre o que eu falei, mas a forma como eu falei. E também fui tentando aplicar na prática, aprendendo assim como você, e vendo essas transformações nos meus relacionamentos, especialmente os familiares, né? Acho que foi isso que aconteceu com você. Sim, também, comecei na família. Vamos esclarecer então, o que é essa comunicação não violenta? Bom, ela é uma forma de se comunicar, mas ela é mais do que isso, né? Porque ela é uma abordagem, assim, uma forma de pensar, de sentir, de viver. Porque a gente tenta... busca não interpretar, a gente sempre interpreta, né? Mas a gente perceber a nossa interpretação, separar a nossa interpretação do que a pessoa está falando e também buscar, quando a gente falar, se certificar de que o outro está entendendo o que você está querendo dizer e não interpretando errado, né? Então a gente e a gente busca realmente se conectar com a outra pessoa para que seja o melhor, para buscar uma situação ao melhor. Inclusive, assim, uma das frases que eu gosto muito é: o que está vivo em você? O que eu posso fazer para deixar a sua vida mais maravilhosa? Daí você fala, nossa, é possível isso, né? Uma coisa que não fazia parte. Então a comunicação não violenta fala de não usar culpa, vergonha, dor, medo como motivadores para a gente não para fazer nada. A gente usa muito na comunicação, né? Inclusive com filhos.
põe o cinto, senão o guarda vai multar. Não é são coisas que a gente usa motivos que quando você vai ver não geram, inclusive essa motivação interna da criança mesmo, de ela querer fazer porque aquilo é o correto, porque é o melhor para ela, porque é o melhor para todos. Então a gente, usando essas palavras, essa forma de se comunicar, a gente acaba meio que metendo os pés pelas mãos e com a comunicação não violenta a gente consegue reconhecer esses mal entendidos talvez, e também como às vezes a gente pode ser violento na forma que a gente fala. Mas é só uma interpretação, eu estava fazendo uma brincadeira, e a gente começa a pensar um pouco mais sobre, é uma brincadeira mesmo? Né? Será que como o outro está recebendo? Será que está magoando? A gente se importa um pouco mais com o outro também. Essa frase que você falou, né? A gente pode ser violento como a gente fala. Isso. É muito difícil a gente enxergar esse tipo de violência, porque quando a gente pensa em violência, a gente pensa em machucar, bater, uma coisa que é mais física. Uhum. E aí me lembrou até o prefácio do livro. Quem escreveu o prefácio do livro foi o Arun Gandhi, o neto do Gandhi, né? E a história dele, gente, olha, fico até arrepiada de lembrar, é tão linda. Ele foi espancado quando ele tinha 10 anos por jovens negros que diziam que ele era branco demais e por jovens brancos que diziam que ele era branco demais. Negro demais, ou escuro demais, né? Porque ele era indiano na África do Sul, né? Sim, e aí o que aconteceu? Ele começou a sentir muita raiva, um desejo de violência muito grande. E os pais dele perceberam isso e levaram ele e falaram, não, você vai passar uns dias com seu avô, que é o Gandhi, que defende esse princípio da não violência. E o Gandhi que ensinou para ele que a violência não é só a violência física, existem violências passivas. Sim. E uma delas é a comunicação. E ele foi aprender sobre perdão e a história dele, escreveu o livro da raiva também depois, né? Mas assim, por que eu estou trazendo até essa história? Porque esse nome, comunicação não violenta, eu acho que ele vem desse princípio do Gandhi, da não violência. Até o Marshall escreve, né? Ele é o organizador, mas que vem de outros autores, né? Vem de outras, né? O Gandhi nem era autor, mas assim, de um modo de vida mesmo, né? Que ele tinha. E ele organizou, mas é muito bonito isso, e não é sobre ser fofinho, porque às vezes a gente é fofinho e é violento, né, numa comunicação passivo-agressiva, assim. Sim. Então é realmente sobre a gente buscar esse estado de não violência. Eu gosto muito do termo comunicação gentil, mas às vezes a comunicação gentil, ela também não é assertiva, né? Ela não engloba tudo isso, assim, a escuta, coisas que a gente vai desenrolar aqui, inclusive os passos de como que eu falo, né? Para que eu não gere no outro uma resistência ou o outro se sinta ofendido, especialmente quando esse outro é alguém da minha família, né? Meu filho. Aliás, falando em família, eu até anotei aqui uma frase sua, Marília, que eu queria que a gente começasse até por ela, assim. Marília escreveu um capítulo sobre comunicação não violenta no livro Mundo da Criança, um livro que fala sobre as emoções da criança. Eu esqueci o livro em casa, mas eu anotei a frase, né? É uma frase tão linda que você fala assim, educar filhos é uma jornada repleta de desafios emocionais, mas não falamos sobre emoções com os nossos filhos, apenas fazemos exigências. Não põe o cinto. Vamos começar por essa? Põe o cinto, senão o guarda vai multar? Porque a criança não quer colocar o cinto. E, na verdade, é tanto mais por segurança, né? A gente explicar. Então, a gente, às vezes, na pressa, quer convencer a qualquer custo, né? E a gente, acho que a comunicação não violenta é sobre isso, sobre a gente falar... Eu tenho uma necessidade que você esteja seguro, né? Filho, isso aqui é para você ficar seguro, é importante, é para mim e é importante para você também. E não coloca o cinto porque eu estou mandando ou porque o guarda vai multar, né? São motivações que a gente vai ensinando desde pequeno, porque também tem essa crença de que as crianças não entendem, mas elas entendem, compreendem. E se a gente fala de forma que explica isso, por que a gente está pedindo, né? Eu acho que não é que a gente tem que explicar tudo, mas a gente dá o contexto para a criança e aí fica muito mais fácil dela entender. Quando a gente recebe contexto, também fica mais fácil para a gente compreender as coisas, as situações. Então, a gente fazer o mesmo com as crianças. É uma dificuldade nossa, né? Falar sobre as emoções e sobre as necessidades que a gente não reconhece as nossas.
Tem Não isso, é né? isso? Se a gente nem reconhece, né, esses sentimentos, essas emoções, os sentimentos que geram, os pensamentos, e a gente não pensa, nosso vocabulário é restrito, né? A gente pensa em... Aí tem o divertidamente, que ajudou um pouco, mas são, né, raiva, alegria, tristeza, medo, nojo, mas aí tem um monte de nuances dentro de cada tipo de emoção, né? Então a gente pode estar eufórico, entusiasmado, pode estar frustrado, pode estar melancólico, pode estar, deixa eu ver, enfurecido. Então tem nuances da própria raiva, mesmo da tristeza, da alegria, todos têm, né? E a gente reconhecer esses sentimentos, ensinar, a gente aprender sobre isso e falar, não, é raiva, mas gente, não é uma coisa tão grande assim, né? Ah, não, puxa, eu tô indignado. É da raiva, mas é diferente até como a gente reage a ele, né? Então a gente tem que se aprofundar um pouquinho, estudar. Às vezes ler os nomes e tentar relacionar com o que a gente está sentindo na hora já é um grande caminho de autoescuta, e a gente com isso consegue falar para os outros, né? Falar da gente, e aí as pessoas vão aprendendo. Também tem uma coisa, né? Ah, mas eu estou fazendo, mas o meu filho não está. Como é que a gente faz isso? E assim a gente vai... É uma coisa de dar o exemplo, e as pessoas vão percebendo uma diferença. Às vezes no começo piora um pouco, né? A gente brinca, às vezes piora, porque eles testam, mas é isso mesmo? Tá mudando? Eu tô acostumado com aquela coisa que é diferente, em ser acusado de repente, né? Você nunca faz nada. E então a gente cuidar dessas frequências que a gente coloca, de falar de nunca, de sempre, que são injustas, né? Então ela gera uma resistência em quem recebe essa fala. Então a gente ir encontrando, até pensar sobre a gente. Quando eu ouço isso, o que causa em mim? Quando eu falo isso, provavelmente eu vou causar isso no outro, né? Então é um trabalho aí, é um processo, mas eu acho que vale muito a pena. E é um processo que começa pela gente, né, Marília? Da gente começar a entender o que você está falando, está gerando dentro de mim. Como que eu estou me sentindo em relação ao que eu estou escutando? Da mesma maneira como eu preciso te falar alguma coisa, qual é a emoção que isso gera dentro de mim? Antes de eu falar, Sim. Talvez. Aí me lembrou um exemplo. A minha filha começou a ter lição de casa. Então ela fazia lição de casa e depois da lição eu gostaria que ela aprendesse ela mesma a colocar na pastinha e deixar na mochila para levar no dia seguinte. Eu não fazer por ela, ensinar ela a ir criando esse hábito como uma responsabilidade pelas lições dela. Sim. E o meu marido também preocupado com isso. E aí teve um dia que eu acho que ele estava fazendo a lição com ela e ele falou para ela, agora guarda na sua mochila. E ela não guardou. Saiu andando, deixou lá em cima da mesa. Ele ficou bravo, falou, filha, guarda lá na sua mochila. E aí ela fingiu que não escutou, né, gente? Vocês sabem que as crianças fazem isso. Quando elas escutam uma forma ali que elas não querem escutar, parece que desligam o ouvido. E eu sei que ele ficou bravo e aí ela não quis guardar. E aí nessa conversa eu falei, filha, o papai está preocupado que se você não guardar, você não vai criar esse hábito. Então ele ficou com medo, ele está preocupado de você sempre esquecer. Por isso que ele quer que você guarde na sua mochila. Mas ele não me explicou nada disso, mamãe. Ela só se sentiu mandada, né? Exato, foi totalmente no automático. Mas se eu entendo, até nesse exemplo do carro, filha, eu tenho medo que aconteça. Eu tenho medo de tomar a multa do guarda, que seja, sabe? Uhum. Eu tenho medo de que você sofra um acidente. Tudo bem, a gente está indo para o lado negativo de ensinar, o que não é... Tem outros caminhos, Sim. A gente pode ir para o positivo também, que eu acho que talvez seja até muito melhor para a criança ir por esse caminho de abundância do que da escassez. Sim. Mas quando eu trago qual é a minha emoção, a minha preocupação, você trouxe a necessidade, né? Eu tenho uma necessidade de que você fique seguro e eu tenho medo de que aconteça alguma coisa com você. É uma comunicação que é mais empática, né? Atrai o outro para querer escutar o que você está falando. Porque fala, mas isso é uma coisa ruim, você me obriga a fazer. Aí fala, não, olha, né? Porque geralmente as crianças não gostam, incomoda muito, sim, acho que a gente depois acostuma, né? Então a gente realmente fala, acho que não precisa ficar falando do medo, mas a gente explicar que é importante pra gente, né?
Aí no eles se caminho da sentem importantes, necessidade. no caminho da necessidade, né? Eu acho Mas que para eu chegar nesse passo, Marília, eu tenho que entender qual é a minha necessidade sim, primeiro, não? tem que entender o que é o meu sentimento. Não, mas me dá uma angústia, me dá um medo. E aí porque a gente tem medo que aconteçam coisas ruins com os filhos, né? Então, em vez da gente ficar escalando no medo, a gente poder entender e aí falar, não, aí fica tudo bem. Você põe o cinto e fica seguro e a gente vai bem, né? E aí as crianças também conseguem perceber quando isso vai acontecendo, se a gente explica, elas colocam que, puxa, se isso funciona para elas também, né? Em vez de... Porque às vezes a gente pensa, tudo tem que brigar, se não briga não vai. E às vezes é isso, é só a forma, se a criança se sentir que o que ela pensa importa, que o incômodo dela, fala, filho, eu sei que é meio chato, que incomoda, mas ela é uma coisa que tipo, te deixa seguro, tudo, parece que dá um... ela sabe que é ruim, ela sabe que é chato, fala, pra mim também olha, tá calor, também fico suada, assim, mas é uma coisa que é importante a gente usar. Então, a gente vai se conectando mesmo, criando esses canais de conexão que eles se sentem ouvidos e vistos. E aí é muito mais fácil de colaborar, né? Acho que o objetivo também da comunicação não violenta é que a gente tem um mundo que todo mundo se importa. Não é que você vai fazer tudo que o outro quer, porque a gente não faz nada por culpa, medo, mas assim, pra mim tá ok fazer isso, e isso é importante pra você, tá bom, eu posso fazer, porque eu quero contribuir. Então também a gente está ensinando sobre contribuição para o bem de todos, assim, né? Então, sintetizando até um pouco do que você disse, o caminho de comunicação também é da conexão. Sim. E como que eu me conecto para chegar no outro e o outro me escutar, muito além das palavras que eu vou dizer. Como que a gente cria conexão? Cria conexão. Eu acho que a gente ouvir mesmo, ter uma intenção primeiro de ter uma conversa, ou ter essa intenção de conexão, de prestar atenção. Às vezes com as crianças a gente não precisa olhar e falar, nossa, ele está incomodado com o quê? Né? Porque às vezes a gente está tão na pressa que não consegue parar um minutinho e olhar, e isso pode fazer muita diferença. Validar os sentimentos, ou as sensações, ou os incômodos da criança também, porque ela se sente compreendida. Nisso fala, nossa, então estão me vendo, estão me ouvindo, né? Acho que quando a gente vem muito direto, a gente não se... Né, por exemplo, esse exemplo da sua filha, acho que ela não se sentiu compreendida. Quando falou, nossa, tem tudo isso por trás, sim, ok, tá tudo bem. É uma preocupação, inclusive, comigo. Puxa, eu achei que ele só queria... Que era porque é uma coisa que ele queria, o pai, não que era importante para mim. Então, são formas que a gente se conecta, e explicando. Ou também outras coisas, né? Buscar saber o que o seu filho gosta... brincar com ele, são momentos de leveza que a gente vai criando e que ajudam nesse momento, depois de que acontece um estresse, alguma tempestade emocional, aí a gente lembra de onde a gente pode buscar, e esses momentos mais tranquilos também a gente pode conversar sobre aquilo que aconteceu e combinar coisas diferentes, falar sobre todos os sentimentos serem aceitáveis, importantes, mas nem todas as atitudes, nem todos os comportamentos. Então a gente ir introduzindo essa comunicação mesmo sobre que são coisas diferentes, a gente sentir e qual que é a nossa reação, né? Porque a gente, mesmo adulto, ainda está aprendendo a diferenciar, imagina as crianças, né? Tá vendo, gente? Dá vontade de gravar o que essa pessoa fala aqui pra mim. Há um aprendizado constante, Marília. Obrigada por toda a sua contribuição, assim. E eu fiquei com o pensamento já desde a primeira fala ali que você falou, da gente parar um pouquinho e perceber qual é a necessidade. Qual é a necessidade do meu filho ali? Por que ele está incomodado? Acho que você falou isso. Por que ele está incomodado? E me lembrou de um vídeo que eu recebi na internet de uma menininha que cai o dente. E essa menininha chora porque ela tinha uma sessão de fotos, alguma coisa assim, e ela estava se sentindo feia por conta do dente, né? E não dá para colar, ela desesperada falando para a mãe. E esse vídeo me incomodou bastante porque a mãe o tempo todo estava rindo dessa menina. E é difícil porque às vezes nas crianças, gente, várias vezes acontece alguma coisa que eu julgo ser uma bobagem ali e eu dou risada, dá vontade de dar risada. Mas nesse momento a gente às vezes precisa segurar mesmo,
Sim. essa nossa interpretação ali para tentar entender por que ela está incomodada, qual é a necessidade dela, né? Porque aí sim eu consigo me conectar no que é importante para ela, que é uma bobagem às vezes para mim. Que eu acho que isso que é importante para as crianças e para os adultos acaba sendo muito diferente, né? E às vezes a gente ri, por exemplo, eu lembrei de vezes que minha filha falava, mas você tá rindo? Eu falei, mas é que você é tão engraçadinha, às vezes você não tá nem, você ri da situação e não dela, mas pode machucar. A gente não gosta quando riem da gente também, né? Às vezes... Exato. Você não sabe do que tá rindo, né? Se é uma risada que te diminui ou porque é uma situação engraçada, porque o ideal mesmo é a gente rir junto, né? O rir com e não rir de. Isso eu aprendi com umas palhaças de hospital maravilhosas, a Nina e a Momô. E nessa rede que eu participava aí, e falava brincar ou rir, a gente rir junto e não rir de, que é uma grande diferença. Eu acho que é uma coisa super linda pra gente ensinar pros filhos também. Porque daí falar, mas a gente só tava brincando, mas se o seu amigo não está achando graça, tá sendo violento, você não tá brincando. E quando a gente ri dos nossos filhos e eles não estão achando graça nenhuma, a gente também tá sendo violento, né? Perfeito. E se a gente quer melhorar a nossa comunicação, como é que eu vou começar? Qual vai ser o passo a passo? A primeira coisa que eu vou fazer? A Marília vai responder pra gente, mas no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa rapidinha para um café e daqui a pouco a gente volta. Fala, tropa, olha só, eu acabei de gravar um podcast aqui na Vivax TV e eu aprendi algo muito legal. Conteúdo de qualidade na palma da minha mão. Então, se você gosta de conteúdos, séries, documentários e quer aprender muito na palma da sua mão, vai na tua loja de aplicativo, tanto Android quanto iOS, e baixa Vivax TV. A TV que cabe na palma da sua mão. Seja muito bem-vindo à nossa casa, Rede Vivax de televisão, e ao nosso programa Donitor. Aquele que te ensina a fazer a grande virada de 180 graus na sua vida. A gente vai conversar sobre as viradas que nós temos que fazer nas nossas vidas em vários momentos. E mais do que conversar sobre as viradas, nós vamos entender com os convidados que a gente vai trazer aqui como que se faz essa virada. Quais são as habilidades, quais são as competências, aquilo que você pode, desde já, começar a trabalhar, a desenvolver e melhorar a sua gestão do caos. E o mundo de hoje nada mais é do que um grande caos, não é mesmo? E eu vou estar sempre aqui esperando por você para curtir e para nos ajudar a transformar a sua vida. Telespectadores da Vivax TV, é com muita alegria e entusiasmo que eu anuncio para vocês um novo programa da casa, Backstage com Edras Graff. Todos os sábados às 22 horas. O melhor do universo do entretenimento, os bastidores de tudo que acontece aqui em São Paulo, você confere comigo aqui na Vivax TV. Aí, Marília. Falei que eu ia fazer 3. Estamos de volta com o programa Pais e Filhos e hoje estamos falando sobre comunicação com a Marília, né, Marília? E agora a gente está nesse momento brincadeira retrô. Vou passar para você a honra vou tentar de testar o nosso bambolê. Gente, eu comprei esse bambolê, as minhas crianças ficaram muito bravas comigo, porque é um bambolê de adulto. Não foi nem 3. Quem brincava de bambolê na infância? Eu brincava. Você acho que brincava? era um pouco melhor. Eu nunca fui boa da cintura. Mas outro dia a gente tava num parque e tinha uma moça lá dando aula de circo. E ela deu uma dica que você tem que ir pra frente e pra trás. Não sei se eu vou conseguir.
pra frente e pra trás com o corpo. Agora já foi menos. Mas isso aqui, gente, é uma brincadeira que é da nossa infância e a gente pode fazer com os nossos filhos. Tinha outras formas de brincar, eu lembro de rodar. Eu tô com um pouco de medo de fazer isso aqui. Quer testar, Marília? No braço? Vamos lá. Passar de um braço pra outro. Ele é grande mesmo, Ó, pra fazer no braço. É muito grande. É, tá muito grande. Ó! Show, Marília! Eu era boa no pescoço disso aqui, mas agora, né? Sem chance, né? Ainda Tá bem. bom. E aí eu prometi para as minhas filhas que eu vou ter que comprar um de infância para Uhum. elas, né? Um de criança. Quais eram as brincadeiras que você fazia assim? Nossa, eu gostava de pular corda, pular cela, que eu acho que hoje nem as crianças nem sabem mais. Pular cela é aquele do elástico? Não, que é você abaixa assim e a outra vem e pula por cima. Abrir a perna, eu achava super Já legal. vou anotar isso. pra gente colocar isso aqui na produção. Hoje não dá, porque tudo É, sai. pular elástico também. Elástico eu gostava bastante. Elástico. Eu acho que cama de gato, que foi uma coisa que minha filha... Tem algumas coisas que a minha filha brincou também. E você ainda brinca com a sua filha? Você tem uma filha de 17 17 anos, né? a gente brinca. É. Outro dia, inclusive, a gente estava na sala vendo TV, algum programa, a gente assiste muita coisa junto. Também é um jeito da gente se conectar. E aí ela jogou a almofada em mim. Daí eu peguei e joguei de volta. Daí ela jogou, daí a gente ficou acho que uns 10 minutos jogando a almofada, meio tentando se acertar, ou jogando num lugar difícil, vendo se a outra pegava. E foi muito divertido, a gente deu muita risada. E foi gostoso, ficar leve, parece que a gente tá mais juntinho. Quando a gente faz essas brincadeiras. Né, Marília, pra Não tem. brincar, tá vendo, gente? A brincadeira é um momento de conexão importantíssimo que a gente pode criar com os nossos filhos. Então, claro que a gente vai adaptar a brincadeira para a idade, mas uma guerra de almofadas não tem idade para isso. Não, né? não tem. Então, ó, vou agora liberar o nosso bambolê pra gente ir para um momento de perguntas do nosso público. Eu tentei já rodar o bambolê, se ele ia rodando, mas essa habilidade já não dá, não. Bom, Marília, agora a gente tem um momento que a gente vai responder algumas perguntas do nosso público. E se você tem alguma dúvida em relação aos seus filhos, dificuldades, manda essa pergunta pra gente. Pode ser nas redes sociais da Vivax TV ou no meu Instagram, @ViviCirineu. Lá a gente vai trocando uma ideia e a gente responde a sua pergunta ao vivo aqui no nosso programa. Vamos lá, Marília. Primeira pergunta de hoje. Filho de 8 anos não me escuta e não faz o que precisa fazer. Tem jeito ainda de melhorar o jeito que eu me comunico com ele? 8 anos já. Ah, sempre tem. Eu só conheci a CNV, minha filha já tinha uns 5 anos. Mas eu conheci, assim, li o livro, não tinha nem essa visão de educação parental. Eu acho que eu comecei aplicando até mais nos meus outros relacionamentos, no meu casamento, relacionamento com a família. Mas eu conheci a disciplina positiva, que aí é bem mais voltado para a criança, quando ela já tinha 10. E tinha muita coisa que eu já fazia. Eu acho que eu tinha essa coisa de estar conectada, era bem forte para mim. Só que eu não sabia que tinha explicação, que tinha uma base teórica, né? A própria CNV e a disciplina positiva foram ampliando, né? Várias coisas que eu não sabia eu fui aprendendo, mas nunca é tarde. A gente vê qualquer mudança que a gente faça, a qualquer tempo é hora de mudar e de se conectar. E com 8 anos é uma hora ótima, assim, que eu vejo que você tem muito tempo ainda até a adolescência, porque que é um período que é mais difícil a gente se conectar. Então, se a gente vai construindo isso, quando chegar na adolescência, a gente não tem garantia de nada, mas a chance de você ter um canal aberto com seu filho é muito maior do que se você esperar um pouco mais. Exatamente. Né? Isso, mas sempre é tempo. Até filhos adultos a gente pode mudar a nossa comunicação. E é isso, é aprender uma nova forma de se relacionar, porque muitas vezes a gente veio de uma educação autoritária, onde a gente fazia as coisas porque tinha alguém mandando na gente. Então esse padrão a gente desenvolveu, a gente só sabe falar assim, mas os nossos filhos colaboram quando a gente consegue não só manter uma comunicação mais gentil, como a gente trabalhar esse relacionamento onde eu aprendo a escutar o meu filho, a entender as necessidades dele, a ceder um pouco, porque que tem que ser só na hora que eu quero e não pode ser na hora que o meu filho quer. Então, é uma dinâmica de relacionamento que muitas vezes precisa mudar. Porque às vezes, eu ainda continuo sendo eu tento não ser autoritária e trazer essa comunicação. As mães falam isso pra mim. Não, mas eu falo gentil e ele não faz. Então, vamos olhar pro relacionamento? Porque, exatamente, às vezes você não tá
ele tem vontade de fazer para você? Ou também como é que você... Porque às vezes o gentil, a gente tem que colocar o firme, né? Tem o gentil e firme, que a disciplina positiva fala, mas que eu acho que a própria comunicação não violenta também fala de uma assertividade, como você disse, né? Não é ser bonzinho. Eu lembro quando eu comecei, eu estudava e uma vez a minha irmã falou, a gente estava com alguma questão discutindo, e ela falou assim, esse negócio de comunicação não violenta, você às vezes é violento. Eu falei, não, eu acho que é diferente de eu não me colocar. CNV não é falar fofinho, não é não se colocar, não é falar sobre o que... deixar de falar sobre o que precisa ser feito. Então a gente precisa falar para os nossos filhos o que precisa ser feito, mas é esse como, né? Não é sobre mandando. Então a gente também perguntar, ter uma curiosidade mesmo. E às vezes perguntar, você sabe o que precisa ser feito agora? E às vezes a criança para e fala, sabe. Eu lembro que eu comecei a usar perguntas com a minha filha também. Ela vinha me perguntar coisas da escola. Às vezes, ai mãe, aqui eu não sei. Eu falava, mas o que eu coloco aqui? Eu falei, não, mas espera aí, o que está perguntando? Mas o que você pensa sobre isso? E aí, no começo, ela ficava meio irritada, né? Porque ela queria que eu desse a resposta. Mas eu fui mantendo essa, né? Conseguindo me manter firme nisso, nessa forma de responder. E um dia ela virou e falou, sabe, mamãe, quando eu pergunto as coisas para você e você me faz as perguntas, eu comecei a pensar. Então, às vezes, só de eu perguntar para você, eu já penso na resposta. Então, a gente vai ativando também mecanismos cerebrais aqui que são super importantes e que se a gente só manda, a criança nem pensa no que ela quer, mas isso também, quando a gente vai ficando mais velha, é mais difícil de saber o que a gente quer, da gente se posicionar. Então, a gente está... o quanto é benéfica a obediência, a gente pensar sobre isso, né? Que impactos isso tem no longo prazo. Porque eu acho mas aí é um tema para um outro programa. Sim, não, mas só para a gente pensar. Mas já ficou aqui, já acendeu a chavinha assim, a gente vai fazer um programa para falar só sobre isso, só sobre obediência. Porque vem desse caminho autoritário. Porque quando a gente fala, eu falo e meu filho não faz, né? Então a gente pensar um pouquinho sobre isso. Mas a melhor forma é essa, a gente se conectar. Olhar, tentar pausar, entender quais são os interesses, ou perceber a forma que você está falando, se é com pouco tempo. A gente tem uma vida muito corrida hoje em dia, né? Muitas demandas, tudo com muito trânsito, um pouco tempo para falar. Então, às vezes, realmente é difícil a gente encontrar o tempo que precisaria um pouco mais de tempo. O tempo da criança, ele não é o nosso, não é o tempo do mundo. Mas a gente, às vezes, precisa dar esse tempo, porque eles precisam disso, né? E até para a gente poder um dia questionar se esse tempo faz sentido ou não, a gente precisa ter tido um espaço quando a gente é criança. Mas vamos combinar que dialogar dá trabalho, né? Educar, conversando, ensinando, dá trabalho. Dá mais trabalho, você ser questionado, é mais fácil mandar, né? Falar, não, mas quer dizer que agora, então, a sua opinião importa, mas também a comunicação não violenta é um pouco sobre isso, sobre a gente tentar ter uma comunicação horizontal. Você não está acima, embora você seja uma autoridade, tenha uma importância, uma responsabilidade, as necessidades da criança e os desejos dela, genuínos, assim, não é desejo de, eu quero comprar isso ou aquilo, é mais dessa necessidade mesmo, que são comuns a todos nós, humanas, né? A gente saber que eles têm e elas também são importantes, né? Sim. Vamos para mais uma pergunta. Sou professora de uma creche. Qual a melhor forma de ensinar comunicação não violenta para elas? Para as crianças? Sim. Pequenas, né? Creche, vamos pensar em primeira infância. Não, que eu fiquei para elas, eu falei, será que seria para as professoras? Mas eu acho que mesmo para elas, para qualquer criança de qualquer idade, a melhor forma é a gente ser exemplo. Né? De a gente falar dos nossos sentimentos e aí a gente também ensinar, eu acho que para as crianças, ensinando sobre as emoções, os sentimentos, prestar atenção no seu corpo, porque daí as crianças estão muito mais conectadas com o que acontece no corpo delas do que a gente. Então isso é um bom caminho, porque é o corpo que nos dá as pistas sobre esses sentimentos. Então ensinando isso para as crianças, elas já vão crescer sabendo muito mais do que a gente. Exatamente. Eu lembro muito quando eu fiz a pós-graduação de neurociências, a gente teve uma aula sobre emoções para a infância e eles falavam isso, esqueçam esses livros que ensinam emoções. Vou ser cancelada, né, com essa frase. Porque assim, a criança ela vai aprender sobre emoções vivenciando as emoções.
É muito abstrato eu apenas ler sobre a raiva, ler sobre a tristeza, ler sobre... Então, na hora que eu vivencio, se eu estou cercada de adultos que me geram segurança e que me ajudam caminhos para eu me regular nessa emoção, é assim que eu vou aprendendo sobre emoções. Se eu estou perto de uma professora que fala, gente, eu estou nervosa aqui porque eu preciso terminar esse negócio e vocês estão bagunçando, e ela está falando sobre como ela se sente em relação àquilo. Ela está autorizando todas as crianças a sentirem e a falarem sobre como se sentem também. Sim, esse é um grande exemplo, É um né? exemplo, exato. É exatamente como você começou a falar. Então, nós precisamos começar esse processo em nós. E aí uma coisa que eu acho que é importante, que também a gente não aprendeu, é isso, a gente reconhecer na gente que isso é uma coisa nossa e não... Você está me deixando nervosa, né? Eu estou nervosa com essa bagunça. É diferente de falar, você, criança, vocês estão me deixando nervosa. Que é acusatório. Que é acusatório. E aí isso não gera uma conexão, não gera uma vontade de colaborar. Você fala, gente, eu estou nervosa com essa situação. Nossa, aí falar, não é muito comigo, não é comigo. Ah, que bom. Ah, então tá bom, o que eu posso? Você quer acabar de vir uma criança com um copo d'água pra você tomar um gole e respirar e acalmar. Mamãe, você quer um abraço? Às vezes a gente tá naquela confusão de atraso e de trocar roupa e de não sei o quê. Gente, eu tô nervosa com essa situação da gente chegar atrasada aqui na escola. Não é assim, vocês estão enrolando, vocês estão atrasadas, eu estou nervosa. Eu estou com raiva, eu estou ficando irritada porque eu sei que a gente vai chegar atrasada. E aí eu tiro o foco delas. E isso faz com que elas... Não, calma, mamãe, a gente vai pôr rapidinho aqui o tênis, não sei o quê. E elas já se porque elas querem colaborar, Exato. Elas querem que você esteja Exato. bem, né? Então... Exato. Porque elas se sentem mais motivadas na empatia da emoção, a colaborar. A criança, ela é genuinamente, naturalmente colaborativa. Às vezes a gente vai tirando isso dela com a maneira que a gente se relaciona, a maneira que a gente fala com ela. Né? Vamos para mais uma. Hoje está desenrolando as perguntas. Meu filho só pede as coisas mandando. Tem 4 anos, mas ninguém em casa fala assim com ele. Tento explicar que não é legal falar assim, mas parece que ele não quer fazer de outro jeito. Tem alguma dica para isso? Pode ser a mesma dica. Acho que se conectar e tentar, talvez perguntar para ele também. Fazer perguntas. Nossa, isso te... Por exemplo, pega isso para mim. Fala, nossa, mas você precisa... Mas não é assim, nossa, você precisa disso agora de uma forma desconectada, né? Falar, poxa, você tá querendo muito, ou pega o meu brinquedo, você tá querendo muito brincar com esse brinquedo? Eu quero. Então, perguntas que ajudem a criança a se conectar com o que ela está sentindo, né? E aí é um esforço, porque a gente... É muito fácil fazer perguntas que podem parecer irônicas, mas a gente tentar encontrar esses caminhos aí, porque eu acho que perguntar é mais do que falar, você está querendo ir? Você está com muita pressa, alguma coisa assim. Se a gente pergunta, você está com pressa? Você tem uma urgência? E tentando entender de onde vem essa imposição. Não, mas a criança, a imposição, muitas vezes a criança copia os adultos ao redor. Talvez não em casa, talvez na escola. Também é isso, né? Mas não só, Marília. Vamos pensar 4 anos, né? Sim. Com 4 anos, a criança, gente, ela não tem um cérebro lógico, racional, maduro para ela elaborar uma frase. Ela quer, ela é imediatista, ela vai falar, quero, me dá. É isso também, né? A gente compreender o desenvolvimento da desenvolvimento infantil, né? Então, sim, mas eu não quero que ela fale assim, eu quero que ela aprenda. Então, gentilmente, eu vou chegar nesse caminho que você está trazendo. De entender, você quer isso, você pode falar para a mamãe de um outro jeito. Como que você pediria usando palavrinhas mágicas? Não sei, né? A gente... Mas com leveza, né? Não, fala direito comigo. Como a gente foi educar. Não, a gente não precisa ir com essa violência, com essa bronca, com essa briga. É lembrar o que a gente quer ensinar. A gente quer ensinar, a gente pode ensinar no amor. Isso, porque realmente as crianças com 4 anos têm muita coisa para se desenvolver ainda. Então, a gente lembrar disso também, porque a gente tem essa expectativa de que as crianças ajam como adultos ou como pessoas maduras, né? Com o cérebro maduro, amadurecido. E isso não é possível. Mas isso a gente também aprendeu, né? Que falava uma vez e ela tinha que saber. Fala, não, mas eu não falo assim porque ele fala. Porque existe uma imaturidade cerebral, existe uma... realmente essa urgência, eles nem sabem que eles podem esperar. E a gente que vai
ensinando, né? Então, às vezes, muito do mandar, mesmo a gente, quando manda, a gente quer que aquilo seja na hora, né? Então, vem dessa coisa de querer que seja agora, não querer esperar. Então, a gente vai ter que ensinar. É mais do que um não querer esperar, é uma limitação. Limitação, né? De esperar. Não quer no sentido de não consegue. Até ela acha que se ela não receber aquilo naquela hora, não vai receber de jeito nenhum. E também, às vezes, a gente encontrando formas de flexibilizar esses tempos, né, da criança. Aos poucos, a gente vai desenvolvendo essas habilidades de espera, de compreensão. Mas com 4 anos, realmente, é pequeno. E a gente tem que trabalhar a nossa paciência. Né? Com falar outras vezes ou respirar e acho que se a gente entra numa guerra fica meio que uma luta de poder, né? Não é pra falar assim, não é pra mandar, quando você vê, você tá mandando o jeito dele falar. Então, sair disso, como você falou, né? Falar de formas e não ficar focando na coisa de mandar, que ele tá mandando. Não se incomodar tanto de que ele está mandando em você, porque não é que ele quer mandar, é a única forma que ele sabe falar. E aí, aos poucos, ele vai desenvolver outras formas de falar. Lembrar que as crianças não são mini-adultos. Sim. Né? Acho que isso tem que estar o tempo todo, a gente tem que estar sempre lembrando que é uma criança, que precisa de paciência, que precisa de repetição, de um modelo, de um exemplo saudável para aprender. Marília, a gente está chegando ao fim, né? Comunicação é um assunto super extenso, a gente fugiu totalmente do nosso roteiro porque o assunto foi um bate-papo muito gostoso, mas eu queria que você deixasse alguma mensagem final para as famílias que muitas vezes receberam esse padrão de uma comunicação mais rígida, mais autoritária, mas agora elas estão se atentando, não, quero mudar a minha forma de falar, por onde que elas podem começar. Qual seria a sua mensagem aí de caminhos de esperança para essas famílias? Eu acho que assim, é super possível sempre, por mais difícil que tenha sido, tem muitos caminhos, né? Eu acho que a CNV é uma forma, então a gente, né, até falando um pouco sobre os passos, a gente observar, buscar, não julgar muito, tirar essas interpretações, e aí com isso a gente já olha, recebe diferente o que está sendo dito pra gente, também consegue falar diferente, a gente entrar em contato, assim, ter simpatia de o que essa criança está sentindo, o que necessidades ela tem e também o que eu estou sentindo, que necessidades eu tenho, e a gente buscar fazer um pedido ou que não seja... Às vezes os pedidos são exigências no sentido de que não tem negociação para algumas coisas, mas a gente pode deixar claro, isso não tem negociação. E a gente tentar olhar o que eu estou exigindo, que pode ser negociado, que é tão importante assim, né? A gente começar a ponderar sobre isso, porque às vezes a gente tem muita rigidez que não é tão necessário, não faz sentido, não é tão importante. Então a gente pensar sobre isso vai criando essa conexão, a gente vai se percebendo mais e sendo um modelo também disso para as crianças. Acho que se eu pudesse resumir, acho que eu falaria assim, vamos começar a pensar antes de falar. Respira, toma um gole d'água, assim, às vezes só da gente dar essa pausa, né, que ia sair uma coisa muito agressiva, alguma coisa que você quer descontar aquela raiva na sua fala, respira. Eu tenho uma professora que ela fala, eu tô sempre com um copo d'água, uma garrafa d'água, antes de falar eu dou um gole. E só nisso a gente já consegue falar, abaixar essa emoção, assim, e falar de uma forma mais, acho que mais amorosa mesmo, né? Amorosa, eu amo essa palavra. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que o nosso bate-papo tenha te inspirado a começar essa movimentação de pensar, de respirar, de se conectar antes de falar qualquer coisa. E acompanhe nosso programa Pais e Filhos, porque a ideia é essa mesmo, trazer sempre recursos, habilidades, conhecimentos, para que ajude você a fortalecer e a construir esse vínculo forte, o vínculo entre mães, pais e filhos. E eu encerro esse programa com uma frase que eu amo de paixão, que é do próprio Aaron Gandhi, que eu contei no comecinho, lá no primeiro bloco,
que ele diz que o mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Ou seja, se nós plantamos gentileza, nós colhemos gentileza. Se nós plantamos amor, preocupação com o outro, compaixão, é isso que a gente colhe na nossa vida e são os valores que a gente precisa e deve ensinar para os nossos filhos. Então, até o nosso próximo programa. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo!